ali, viu? Ademar, vamos falar do nosso tricolor agora? O que você acha? Olha, tá triste, hein? Tá triste. Para falar de tricolor, vamos fazer um oferecimento de Zael, olha o vinho aqui da Zael, do Icon, da família Zago, do Valdemir Zago, e também da Capa. Quer chegar bonito no futebol? Vista Capa, material esportivo de altíssima qualidade. Ademar, sobre o tricolor agora, meu amigo, o que o torcedor do São Paulo pode esperar desse clássico? Agora já é São Paulo e Corinthians, então temos que falar dos dois. Vamos começar pelo tricolor. Eu vou não só falar, como eu vou me despedir. Peço desculpas a todos, Claro. eu já tinha comentado com os amigos aqui, eu tenho um outro compromisso. Eu acho o seguinte: o São Paulo tem um grande time titular, eu acho. Só que não joga, né? Infelizmente é um time titular que não joga, porque o Lucas é o maior deles. O maior... papel é maravilhoso. no do São papel Paulo. é maravilhoso. Eu acho que essa ideia do Crespo jogar com 3 zagueiros, você minimiza as falhas, embora o gol do Bragantino de cabeça foi um horror, né, cara? No meio dos 3, e o Ferrarese, com 2 metros de altura, parece um anão, subindo com cabeça torta. Mas enfim, tecnicamente vai ter erros, isso vai ser. Mas acho que o São Paulo, pelo menos, caminha, pelo menos o jogo que eu vi com o Bragantino, porque eu vi o Bragantino ganhando do Corinthians, assisti os 2 jogos e vi o Bragantino empatando com o São Paulo. O Bragantino contra o Corinthians se impôs e mereceu vencer mesmo. Eu acho que o São Paulo no primeiro tempo merecia abrir pelo menos 2 gols de Concordo diferença. plenamente com você. No segundo tempo, o Bragantino começou melhor, fez um gol, deu sorte, fez 2-1. Mas se o São Paulo tivesse feito os 2, mas acha-se futebol é apaixonante porque não tem resultado justo. Se tivesse que ter um vencedor ali no empate, acho que teria que ser o São Paulo. Então já deu um avanço. Contra o Flamengo, a gente tem que ser sincero, eu sou São Paulino, pô. Nós vamos jogar com o Flamengo no Maracanã, no Morumbi. Amassado. Para empatar. Para empatar. Né? Só que nós vamos jogar lá no Maracanã para fazer 0-0. Aí é difícil. Você tem que empatar tentando marcar gols, contra-ataque pelo menos. Nós não fizemos isso. São Paulo foi ridículo. Foi ridículo. Então teve um avanço significativo. E o Corinthians também. Se eu pegar o jogo contra o Bragantino, que foi amassado, tudo bem. Você não vai comparar o Bragantino com o Ceará. Né? Você pode comparar hoje o Flamengo com o Red Bull Bragantino, que estão brigando por título. Sem dúvida. Os dois. Embora o Flamengo é muito mais time, mas os dois estão brigando lá na ponta da tabela. O Ceará não, mas de qualquer forma é difícil você chegar no Ceará com tantos desfalques, o Yuri Alberto, o Depay, né, um monte de... e ganhar lá. Você traz 3 pontos e você que estava ali que nem o São Paulo no sufoco, você dá o Corinthians pode jogar amanhã no contra-ataque. Sossegadinho, lá atrás, sentar a bundona na defesa e falar, vem cara, vem que eu só vou jogar no contra-ataque, tá tudo beleza. E o São Paulo não, porque o Vitória tá 1 ponto atrás, não sei o que, o São Paulo precisa ganhar. São Paulo precisa ganhar amanhã. Então o São Paulo vai ter que gramar. Mas, como eu acho que os dois se equivalem, e no Morumbi o São Paulo geralmente dá mais sorte pro Corinthians, eu acho que o São Paulo, no sufoco, ganha por 1-0. Eu também acho que o São Paulo Eu vence. falei empate, né? É. Ou não, Cara, falei Corinthians. Vamos lá, PA. Voltando ao São Paulo. Vamos voltar ao tricolor do Morumbi. Como é que você avalia esse momento do São Paulo? Você viu o jogo na íntegra? Você viu... Não, o jogo do São Paulo e Bragantino eu vi um pedaço, porque eu estava trabalhando no Ceará e Corinthians, né? Claro, assim, houve uma evolução do São Paulo em relação ao jogo do Flamengo. O São Paulo inexistiu, né, no jogo lá no Maracanã. Assustou, porque aquilo que o Ademar falou, acabou de dizer aqui. Você treinar 40 dias, chega lá, o time não tem contra-ataque. Tudo bem. A defesa, eu acho que estava dentro do esperado. Mas não contra-atacar, ficar excessivamente se defendendo, não sei se foi a postura dos jogadores ou se o Crespo... E uma escalação errada também, cá pra nós, né? Ele jogou com... ele colocou o Oscar como aquilo ali, pelo amor de Deus, né, cara? Fez sei ele lá... matou o Oscar, aí as pessoas xingam o Oscar, cara. Não, o Oscar aí jogou não teve culpa. completamente fora da dele. Ali foi um erro. Tá louco, foi um erro cara. mesmo. E aí como é que você vai correr se o seu atacante é o Oscar? Exato. Entendeu? Exato. Não tem e ele como, colocou cara. 3 volantes, não funcionou. Talvez ele tentou fazer algo que viu lá na Copa do Mundo, mas não dessa forma, né? Então, eu concordo com você. Aí foi realmente um erro. Aí o São Paulo evoluiu, realmente, no jogo contra o Bragantino. Mas, assim, é importante ver o São Paulo evoluir pelo lado do São Paulo, mas eu também eu senti que o Bragantino não voltou tão bem como terminou, né, antes da parada da FIFA, né? É um jogo, o clássico, já respondendo a questão do clássico do sábado, 21 horas, cara, é um jogo desesperador, porque, Marcelão, se o São Paulo não conseguir vencer 3 pontos, o São Paulo vai carregar essa pressão,
para as próximas rodadas. E aí, se o São Paulo até o final do mês não conseguir se afastar da zona de rebaixamento, ele vai ter que abrir mão da Copa do Brasil, por exemplo. O que é muito ruim, né? Porque financeiramente, quanto mais se avança na Copa do Brasil, mais Por se isso que é recebe. muito crítico. E o São Paulo tem apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Dura a situação Time do que São Paulo. empatou bastante. Assim, é um jogo chave, né? É claro que ainda tem, se eu não estiver enganado, ainda mais umas 4 rodadas até o final do mês. E a gente já vai chegar na metade do campeonato. Sim. Se chegar na 18ª rodada e o São Paulo continuar desse jeito, só empatando, perdendo, ali flertando ou estando na zona de rebaixamento, porque ali os concorrentes diretos já deram uma resposta. O Santos já deu uma resposta boa. Porque já O estamos na próprio 15ª Corinthians, rodada, são É. 19 rodadas, né? o próprio Corinthians. E eu tava Primeiro até uma outra coisa aqui, ó. Juventude tem apenas 12 jogos. O Juventude Olha tem só. 2 jogos a menos. Tá? E o Fortaleza tem 1 jogo a menos. E o Sport eu não vou considerar, porque o Sport tá ali na lanterna, mas assim, Fortaleza. Dificilmente o esporte É. sai dessa. Então né? Fortaleza tem 1 jogo a menos, tem 10 pontos, 3 pontos atrás do São Paulo, em 16º, e o Juventude tem 2 jogos a menos, 11 pontos, a 2 pontos atrás do São Paulo. Então é um momento delicadíssimo. O São Paulo realmente precisa dar uma resposta. Concordo com você. Cara, e sabe o que me preocupa do São Paulo? Primeiro, mandar um abraço aqui para o Jurandir Monteiro, que entrou aqui no Boa, TikTok Jurandir. aqui. Obrigado aí pelo apoio. Você já sabe, segue a gente, compartilha, TikTok, chama lá no seus YouTube, amigos, se inscreva-se no inscreve nosso no nosso canal. Se ajuda muito. PA, quando eu vejo o São Paulo, eu falo assim, cara, eu vou optar por jogar com 3 zagueiros, ok. Aí eu tomo um gol numa bola aérea, na única jogada do Red Bull no primeiro tempo, São Paulo mereceu fazer 2 ou 3 gols no primeiro tempo. Segundo Sim. tempo foi duro pro São Paulo, mas o primeiro tempo São Paulo E o São Paulo parece que abalou um pouco também, né? abalou. Pronto. Aí o primeiro gol deles, poxa, o zagueiro do São Paulo, o Arboleda, ele subiu muito, mas não alcançou. Agora, o Ferrarese perdeu o tempo do atacante. O atacante dominou o Ferrarese. A bola era pro Ferrarese. No mínimo, ali não precisava nem ter subido. Ele tinha que ter atrapalhado o atacante. Mas o atacante deu um drible dele sem bola e subiu nas costas do jogador e fez o gol. Né? Aí o São Paulo toma um gol de puro azar, que a bola bate no Alan Franco. Mas o lance em si, cara, é um bate-rebate, 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 até sobrar. Aquilo ali é para coroar realmente o azar da fase do São Paulo. E o São Paulo, assim, só E o gol do colocando- São Paulo também foi um bate-rebate ali, o gol ali. Só para concluir, então, esse lado do São Paulo, o Crespo não tem culpa que o São Paulo está nessa situação. Ele herdou, né, a situação do Zubeldia. Curiosamente, em 2021, São Paulo também faz as primeiras rodadas no pior desempenho do Campeonato Brasileiro e era com o Crespo também, Sim. né? Mas não tem, ele não tem absolutamente culpa, mas Porque ele pegou o precisa. Flamengo, o melhor time do Brasil na volta. Né? Mas ele precisa realmente fazer as coisas acontecer. Teve a pausa e eu achei, principalmente no jogo contra o Flamengo, muito aquém o São Paulo. O Flamengo veio de competição, veio desgastado. O São Paulo poderia se aproveitar um pouco disso e não aproveitou. Eu vou fazer um comentário. Eu acho que nesse jogo do São Paulo, eu vou fazer uma defesa só ao Crespo. Apesar do São Paulo ter descansado muito, tem uma coisa que eu enxergo ali. Cara, o Flamengo estava em atividade. E o São Paulo, quando volta, a gente sabe que demora um pouquinho ali. Só que a diferença foi muito grande. Sim. Né? Eu acho até uma derrota do São Paulo Flamengo é totalmente aceitável. O problema foi como foi. Isso. Né? Mas pesou, acho o fato do Flamengo estar ali. Apesar do desgaste, o Flamengo estava jogando. E o São Paulo, não. Acho que isso fez um pouco de diferença. Agora, quando eu olho para o São Paulo, me incomoda o seguinte: se a gente jogar com 3 zagueiros, a gente não tem 2 laterais, assim, que a gente olha. Tipo assim, quando você jogava com 3 zagueiros no São Paulo, teve uma época que você tinha. Quem que era era Cicinho e Júnior, que eram 2 meias. Carenani e fundo cruzado. Depois, quando saiu o Cicinho e Júnior, ficou Wilsinho e Jorge Wagner. Você entende que o São Paulo tinha qualidade ofensiva? Agora, o problema do São Paulo joga o Enzo Dias. Com todo respeito, o pessoal fala muito do Enzo Dias, ele era reserva do River Plate. Vamos lá. O Enzo, a principal característica dele é ser um cara voluntarioso e defensivo. É defensivo. Então, assim... Aí teria que ser o Wendel. Aí teria que ser o Wendel. E na lateral direita, o São Paulo não tem um lateral que faz, porque nem é o Cédric. Eu acho que o Cédric e o Enzo, o São Paulo tinha que jogar com 4 defensores, numa linha de 4. Porque aí sim o São Paulo teria os beiradas que poderiam fazer o fundo, alguma coisa assim. Só que se você joga com beirada, quem sobra no São Paulo é o Luciano. Porque o Luciano ele só joga bem, sempre que o Luciano está jogando bem no São Paulo, o São Paulo está com 2 atacantes. Então o 3-5-2 favorece o Luciano, a gente viu ele jogando bem. Mas para o elenco que o São Paulo tem,
ele atrapalha. É um dilema, né? Porque o São Paulo não tem bons laterais que apoiam. E a força do São Paulo, talvez no elenco, se quando tiver todo mundo, são as beiradas. Porque aí você vai ter o Lucas e o Ferreirinha. Eles são dois jogadores importantes, né? Mas aí você tem que fazer o quê? Aí você tem que tirar o Luciano. Porque aí você tem que ter o Oscar e o 9. Sim. Entendeu? Então, assim, é sempre uma complicação. O elenco não fecha, né? Não fecha. A Entendeu? estrutura Assim, tática não... se você quiser ajudar o Luciano, você vai ter que jogar com 2 atacantes. Sim. Você vê que ele performa muito mais. Quando Sim. ele joga como meia, ele vai muito mal. E como ele joga de beirada, ele não tem velocidade, não é um jogador para jogar ali. Então, o certo para ele jogar bem, é com 2 atacantes. Ele vai performar muito melhor. O problema é que para ter o 3-5-2, você tinha que ter 2 laterais que sabem jogar. E o São Paulo não tem, E o infelizmente. São Paulo está sem dinheiro, sem grana, aquela coisa, não né? tá fácil. Não tá fácil a vida do São Paulo mesmo. O Crespo vai ter que buscar soluções com o que tem nas mãos. Aí aconteceu um negócio essa semana, o Luca voltou, né, pro time sub-20, aí começa a acontecer umas coisas esquisitas lá no São Paulo, e a galera já começa a falar, tá voltando para lá, porque vai vender? Então, já começa. E aí, o que poderia ser uma solução para o São Paulo, acaba a própria direção, também somada à necessidade, acaba caindo por terra. Mas se ele jogar no 3-5-2, vai sobrar um monte de beirada. Aí o moleque não vai ser usado mesmo. Sim, Porque assim, se você tem o Ferreirinha... Provavelmente o Crespo deve ter dado essa sinalizada. Meu time vai jogar com 3 zagueiros. Aí você já perde. Porque assim, as principais peças ofensivas para mim do São Paulo são os beirados. Quando tiver o Lucas bem pelo lado direito, que aí você tem o Ferreira também que pode jogar por ali, pelo lado direito. Quando você tem no lado esquerdo, você vai ter o Ferreirinha. Talvez eu tenha esquecido de algum jogador, mas você tem o Luca, por exemplo, você tem bons jogadores para jogar pelo lado do campo. Por dentro, como meia, é o Oscar. Tá faltando um 9. E aí, esse jogo não favorece o Luciano. Né? A gente sabe que não favorece o Luciano. Só que aí se você olha para trás, eu quero que o Ferrarese jogue. Então tem que jogar, não dá para ele jogar na lateral. Então, assim, como é que você faz essa conta? Ou você coloca os 4 e vai ter que ser o Cedric e o Enzo, ou se você for para o 3 zagueiros, você vai ter que apostar no Wendel e tentar achar um lateral ou improvisar um jogador que consiga fazer esse corredor com qualidade, porque realmente o Cedric não agrada nessa posição. Não discuto nenhum dos dois, são bem razoáveis, mas pelo nível de laterais brasileiros, futebol brasileiro hoje, tanto o Cedric como o Enzo... O Souza que foi adaptado na Souza ala direita. Contra isso. Por quê? Porque o Souza era um meia que sabia que batia muito bem na bola, ele foi muito bem. Então, São Paulo você teve, quando jogava com 3-5-2, muito bem levantado. Você teve o Cicinho, depois o Cinho, depois veio o Souza. E foi muito bem. E na esquerda era o Jorge Wagner, era o Júnior, Jorge Wagner, depois veio o Richarlison. Isso. Entendeu? Então, assim, foi uma escala, assim, São Paulo, mas de bons jogadores. Agora, como é que você faz quando você tem 2 laterais defensivos? Pra jogar no 5-3-2, não dá, né? Aí o time não ataca, né? Não chega, né? Então, assim, esse é um problema que o São Paulo vive. O elenco do São Paulo completo, se tem o Caleri, se tem o Lucas, se tem o Oscar, história. é um bom time, mas o papel não entra em campo. Sim. E isso é preocupante pela situação do São Paulo. Né? E é o abacaxi do São Paulo, né? Essa questão de não ter os principais jogadores. Pouco é divulgado externamente o que se passa, ou é passada uma previsão. O São Paulo não se comunica mais, né? O torcedor fica ali angustiado, o time está numa situação ruim e não tem, e acho que há uma orientação até para que não passe informações. E quando que o Lucas... Já existia uma expectativa do Lucas retornar logo após a parada da... dizia isso, né? Mas ainda não aparece, está em transição, é uma transição sempre demorada, e ultimamente tem acontecido isso, né? Com São Paulo, com vários jogadores. Pablo Maia também demorou, estava em transição. Cara, a gente precisa entender, realmente o problema no São Paulo é estrutural. Não é normal esse tipo de situação, lamentavelmente. E isso compromete esportivamente. Complexo, é isso aí. 1, 2, 3, come on!